Mais uma vez juntos, hoje quinta-feira, e a gente vai fechando a temática da semana falando sobre o nosso Redentor, a aliança de Deus com a humanidade, o Redentor à luz da Bíblia. Nós estamos apresentando para você, sabe o que? Estamos apresentando uma temporada chamada A Luz da Bíblia. E para você que está de férias aí, aproveite esse período, relaxe, descanse, mas não deixe de entrar em contato com a palavra de Deus. Não deixe de buscar na palavra de Deus forças para você começar esse novo ano. E é com esse incentivo e esse objetivo que a gente quer levar até você mais uma vez o tema de hoje, apresentando justamente o ponto mais importante da aliança de Deus com a humanidade, que é a chegada do Messias. A aliança do Messias comigo e com você também. Eu espero você após o intervalo e na sequência a gente volta juntinhos estudando sobre o tema de hoje, a chegada do Messias, a aliança de Deus com a humanidade. A gente volta já. Bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica. Agora sim, a gente vai estudar o tema de hoje e espero que esse início de ano seu esteja sendo uma bênção, junto com a família, dentro do possível aí. Mas se você estiver sozinho, sem nenhum amigo, não se esqueça que a sua companhia é a presença de Deus constante, tá? E a Novo Tempo tem justamente essa proposta, apresentar para você que você não está sozinho, que você tem um Deus de compromisso, um Deus de aliança e um Deus que resgata o ser humano, não importa onde ele estiver. E a gente vai aproveitar hoje e para dizer que você é muito especial aqui para Novo Tempo, você é muito importante para nós queremos oferecer para você um material, um guia de estudos, um presente nesse início de ano. É a revista Princípios. Você não pediu a revista Princípios ainda? Então faz o seguinte, entre em contato com a gente, é só ligar para a gente ou mandar um WhatsApp. Hoje em dia quase todo mundo tem o seu WhatsApp, é fácil, fácil. Pelo WhatsApp você pode enviar para a gente no 12 98244 4449. Tem vários temas interessantes nessa revista. Aproveitando que a gente está no princípio do ano, a gente está oferecendo essa revista para você. Princípios. A resposta do fim está no princípio. Então a gente vai seguindo aí. Dessa maneira você pode enviar para a gente o seu pedido ou através da ligação 12 21 27 31 21. Quer seguir a gente nas redes sociais também? Acompanha a gente, tá? Siga a gente no Instagram, Escola Bíblica NT, ou facebook.com/, Escola Bíblica NT também. Essas são as formas de você interagir com a gente. E não se esqueça, todas as temporadas anteriores você pode acompanhar também aqui no programa Escola Bíblica, seguindo o nosso youtube.com/, Escola Bíblica NT. A gente vai orar e vamos juntos mais uma vez para essa temática sobre a aliança de Deus conosco através de Jesus, através do Messias. Senhor, obrigado por esse tema, por chegarmos ao final dele com o ponto mais importante, que é a pessoa de Cristo Jesus. Que Cristo faça parte da nossa vida, nos ajude a termos coragem, força, para renovarmos hoje e todos os dias essa aliança com Jesus. É o que nós pedimos e em nome dele agradecemos. Amém. Junto com você eu quero começar lendo um texto aqui, tá bom? Para a gente refletir exatamente sobre a vinda do Messias. É o livro de Jeremias, do profeta Jeremias. A gente está falando muito sobre Jeremias, né? É interessante porque ele é bem atual, ele é contextualizado. Por quê? Porque Jeremias ele veio num momento da história para incentivar o povo, para dizer para o povo que eles precisavam se voltar para os caminhos de Deus. E nada mais importante hoje do que a gente ler Jeremias novamente, né, para entendermos que, de fato, Jeremias ainda hoje convida o povo de Deus para andar nos caminhos dele. Vamos ler então Jeremias 31, a partir dos versos 31 até o verso 34. Vou virar minha página e diz assim:
Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, e eis serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinarás nada a cada um seu próprio, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É um texto muito bonito, né? A gente percebe que Israel, ele recebeu essa esperança quando esteve no cativeiro assírio-babilônico. A esperança que Deus renovaria essa aliança com eles. A Síria, a gente não pode se esquecer disso, e é um dado interessante, a Síria havia deportado 10 tribos do Reino Norte, ou seja, ela havia levado para cativeiro 10 tribos do povo de Israel, para além de Damasco. Isso foi no ano 722 a.C. Então a Síria, cruel, ela tinha um requinte de crueldade muito grande. E aqui uma lição para nós aqui, a Síria, ela era tão cruel que ela costumava levar os babilônicos, os cativos, ou mesmo o povo das tribos do Reino do Norte, presos como se fossem peixes. Eles pegavam ganchos, o relato histórico diz assim, eles pegavam ganchos como se fossem anzóis, prendiam a boca desses homens, dos escravos, e puxavam até levar como cativos. Você imagina? E essa era a nação que estava oprimindo o povo de Deus. E Deus permitiu isso. Permitiu por quê? Porque o povo estava sofrendo as consequências de se distanciar de Deus. Lembra da história de Nínive? A história de um peixe que engoliu um rapaz, Jonas? Então, Nínive era numa região assíria. Eles eram cruéis e por isso Jonas tinha tanto medo de pregar. E ele fugiu para Tarsis, não indo pregar. Era um medo tremendo. Os assírios eram cruéis. E depois que os assírios haviam deportado as 10 tribos do Reino do Norte, tempos depois, Nabucodonosor, ele fez o quê? Ele levou para a Babilônia as 2 tribos restantes. Então Jerusalém e o belo templo de Salomão, conhecido templo de Salomão, eles foram deixados em ruínas. Eles foram destruídos. E a gente lê isso na história. Sabe por que isso? Foram consequências do povo de Deus ter abandonado a aliança com Deus. Só que às vezes a gente pensa assim, olha, então quer dizer que Deus ele faz o seguinte, ou você me segue ou eu vou acabar com você. É mais ou menos isso? Existem alguns pais que fazem isso, né? Ou você me obedece ou eu te arrebento, né? Ou você vai apanhar. Claro, existe um momento certo para cada situação, existem atitudes duras que devem ser tomadas pelos pais no momento certo, é verdade, por amor. Mas Deus não fazia isso como um desconto, ou descontando as pessoas por não o seguirem. Deus sempre dizia o seguinte, aquele que me seguir, ele terá a bênção. Aquele que não me seguir, a consequência será o sofrimento, a dor, a lágrima, o envolvimento com aqueles que querem tomar você como escravo. E diante desses desastres históricos que a gente vê sobre Israel, foram interpretados pelos profetas como maldições da aliança e dos juízos de Yahvé, né, de Deus, de Jeová. Os profetas entendiam o seguinte, que o ser humano, nós já lemos isso ao longo da semana, Deus colocou a opção de bênção e de maldição. Quando ele fazia uma aliança com o povo, ele propunha, olha, se quiserem seguir, sigam. Se não quiserem seguir, a consequência é a maldição, é natural. E daí os profetas começaram a entender que tudo que acontecia no meio do povo, tudo de ruim, era
nada mais, nada menos do que maldições da aliança e juízos de Deus. O resultado das ações judiciais, né? O resultado do juízo de Deus contra o povo rebelde, um povo da aliança do Éden que foi quebrando aos poucos. E essa nação, cujos antepassados, né, haviam prometido, sabe o que os antepassados haviam prometido? Aqueles que vieram antes desse povo rebelde, eles disseram o seguinte em Êxodo 24, eles disseram assim: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. O povo mais antigo, na trajetória judaica do povo de Israel, no início, após Adão e Eva, após o povo sendo levado cativo para o Egito, para a Babilônia, assim que eles foram buscando a Deus e Deus os libertou do cativeiro, eles disseram: Senhor, nós faremos tudo o que o Senhor quiser, mas o tempo ia passando. E o que ia acontecendo? Os filhos iam esquecendo, os netos iam abandonando a Deus, e persistentemente ao longo dos anos, acontece o quê? A promessa é quebrada. E como consequência, foi levada a ponta da espada para a terra e seus inimigos, assim a Bíblia diz, né? A espada foi levada, e aparentemente o povo foi rejeitado e esquecido por Deus. No meio do povo de Israel, eles pensavam assim: Deus nos rejeitou. E no contexto histórico, nesse contexto do juízo, de rejeição das tribos de Israel, Deus chama alguns profetas. Deus chama Jeremias em Jerusalém. Jeremias que nós lemos aqui. Ele é chamado para dizer para o povo: olha, voltem-se para Deus. Em Jerusalém, Jeremias ficou lá e teve que dizer para o povo: olha, vamos voltar para Deus. Mas não somente Jeremias. Um outro que foi chamado também foi Ezequiel. Ezequiel estava como profeta entre os exilados lá de Babilônia. E lá em Babilônia, Ezequiel dizia para o povo de Deus: existe um Deus que ama vocês. Existe um Deus que quer renovar a aliança com vocês. Se voltem para esse Deus. E dentro da corte de Nabucodonosor, um terceiro profeta. Deus levanta um terceiro profeta. Quem é esse terceiro profeta? Daniel. Então Ezequiel, Jeremias e Daniel, no mesmo período, Deus usando homens em lugares diferentes para dizer para o povo: olha, voltem para mim, eu não quero que vocês sofram as consequências. E todos esses três homens, todos esses três fiéis a Deus, eles confrontaram e ao mesmo tempo eles confortaram o coração. Eles eram firmes, eles eram duros, mas eram homens que chegavam para o povo e diziam: olha, Deus está com vocês, Deus não desistiu de vocês. E eles convidavam o povo para ter um relacionamento com Deus, e diziam assim: Deus é o Deus da aliança, Deus é o Deus da misericórdia. Jeremias, ele explica o problema, e ele começa a escrever e dizer para o povo da aliança que Deus fez com Moisés, fala da lei moral, mas o povo começa a abandonar a Deus. Eu quero ler para você Jeremias 31, verso 32. Olha o que diz aqui. 31, verso 32, nós lemos e vale a pena a gente reler. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha, a aliança que eu tenho com vocês é muito mais ampla do que simplesmente a aliança que eu fiz com Moisés, com Abraão. É uma aliança muito maior, muito mais significativa. E que aliança é essa? Após o intervalo a gente vai ver qual é essa aliança plena, essa aliança que é feita comigo e com você hoje também. Deixa eu dizer só uma coisa para você. Através de Adão e Eva, através de Noé, através de Abraão, através de Moisés, do povo judeu, nós aprendemos muito sobre aliança. Só que existe uma aliança que Jeremias falou que seria uma aliança plena, perfeita. E essa aliança tem que ser feita com você. Após o intervalo, a gente vai falar sobre essa aliança, para fecharmos o tema dessa semana, falando sobre o nosso Redentor à luz da Bíblia. A gente volta já já.
De volta no programa Escola Bíblica, a última parte do tema dessa semana, e a gente juntinhos aqui. Daqui a pouquinho eu sento para conversar um pouco com você. Primeiro eu quero abrir meu coração aqui e dizer que não se esqueça jamais que tudo que a gente tem falado aqui sobre aliança é para que você assuma no seu coração o desejo de renovar a aliança com Deus, de buscar a Ele de todo o coração. No bloco anterior, nós falamos sobre os erros que Israel cometeu e o convite que Deus fez através de profetas. Deus usou profetas para dizer o seguinte: olha, vocês estão errados, mas existe um Deus que ama vocês. Uma pergunta: o que significa, para você pensar, o que significa quando a Bíblia menciona a nova aliança entre nós e Deus? Agora a gente vai para o Novo Testamento, Lucas capítulo 22, verso 20. Lucas 22, verso 20 fala sobre essa aliança comigo e com você. 22, 20 é um texto muito bonito e toca o coração de muitas pessoas. E eu quero repartir com você por quê? Porque esse é um dos textos chaves da nova aliança. 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de nós. Esse é o cálice da nova aliança. Sabe quem disse essas palavras? O próprio Jesus. A nova aliança, ou o Novo Testamento, é a promessa que Deus fez para a humanidade. É a promessa que Deus fez para Adão e Eva. É a promessa que Deus fez para todos os patriarcas e todos os profetas. E é a promessa que Deus fez para mim e para você também. A expressão Novo Testamento, ela deriva-se, da palavra latina testamento, que significa aliança, que significa nova aliança. E essa nova aliança passa a ser identificada agora como o evento da vinda de Jesus. Quando Jesus vem aqui nessa terra e morre por nós. Então é importante a gente pensar no quê? Em primeiro ponto, que muitos conhecem já, a aliança da vinda de Jesus, da morte dele, ela foi o cumprimento de uma aliança eterna. A nova aliança não quer dizer que Deus, num determinado momento, mudou de ideia, mudou seus planos. A nova aliança nada mais, nada menos é do que o cumprimento da antiga aliança. É Deus cumprindo em Cristo Jesus aquela aliança que veio desde o início, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e que o ser humano foi quebrando a aliança. E de repente na cruz Jesus ele faz o seguinte, ele fala, essa é a nova aliança, a nova de novidade, a nova porque vocês não conhecem de fato a essência da aliança, que sou eu, porque o povo rejeitava o Messias. E essa nova aliança passa a ser identificada agora como um evento, esse grande evento, a vinda e a morte de Cristo Jesus. Existe um pensador, Over Robertson, ele diz o seguinte: a intenção de Deus é redimir um povo para si. E essa intenção de Deus não haveria de ser frustrada. Deus sempre teve um povo ao longo da história. Mesmo errando, Adão e Eva pediram perdão, clamaram a Deus, Deus perdoou, e Deus foi mantendo o seu povo fiel ao longo da história. E agora eu quero lembrar você que Deus sempre reforça os propósitos dele. Ele reforçou através de profetas, através de homens. A humanidade recebeu de profetas a orientação do Messias prometido. Adão recebeu a promessa do Messias. Adão acreditava que os seus descendentes poderiam deles surgir o Messias. Noé acreditava na vinda do Messias, Abraão, Davi, Moisés. E nós vemos em Jesus Cristo o mediador da nova aliança. A sua morte, a morte de Cristo é a base da promessa. A morte de Cristo Jesus é a confirmação da aliança. E essa nova aliança, ela foi predita enquanto a antiga aliança ainda estava em vigor. Olha que interessante, né? Mesmo quando a antiga aliança, que na verdade acaba se tornando uma só aliança, quando Deus fazia aliança com Abraão, ele já prometia o Messias. Quando ele fazia aliança com outro personagem histórico, com algum patriarca, com um profeta, com um rei,
Ele falava, olha, eu estou fazendo uma aliança com você, porém, a essa aliança aponta quem? A vinda do Messias. Moisés, Jeremias, todos esses homens fazem alusão, apontam para essa nova aliança. Essa nova aliança significa que nós podemos fazer, sabe o que? Nós podemos ir diretamente a Deus através de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, a gente sabe que para que o ser humano chegasse até Deus, existia um sacerdote que intercedia junto a Deus. Que existia um símbolo de um cordeirinho que representava Jesus. Hoje, pela graça de Deus, nós podemos ir diretamente a Deus por meio de Cristo Jesus. A carta aos Hebreus, quando a gente vai no livro de Hebreus, ela enfatiza a posição de Jesus como nosso sumo sacerdote. O livro de Hebreus é claro em vários versículos e capítulos que existe um sumo sacerdote, que aquele que intercede por nós hoje é Jesus. É em Cristo Jesus que se confirma a nova aliança. Hebreus 10, verso 4. Quero ler para você um texto muito bonito. Hebreus capítulo 10, versículo 4. É o chamado de Deus, é a aliança de Deus, é o princípio de um Deus que não muda, um Deus que tem cuidado de cada um de nós, um Deus que tem chamado pessoas para essa aliança também. Hebreus 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O único que pode remover pecados é Cristo Jesus, o único sangue verdadeiramente derramado. Porque é impossível outro sangue, outra pessoa, outro ser, a não ser Cristo Jesus, aquele que morreu por nós na cruz. Hebreus 7, 22 diz assim, eu vou mencionar para você, Hebreus 7, 22, um texto muito bonito. Diz assim, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Somente através da nova aliança, somente através de Cristo Jesus existe perdão para os nossos pecados. E sobre a aliança antiga, o que Deus prometeu fazer? O que se fala na Bíblia sobre a nova aliança e sobre a antiga aliança? Êxodo capítulo 22, ou melhor, Êxodo capítulo 24, diz assim, 24, versículo 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em uma voz e disse, tudo que falou o Senhor faremos. O povo fez um compromisso no Antigo Testamento de fazer tudo aquilo que Deus pediu. E sobre essa nova aliança, o que Deus promete fazer? Porque na antiga aliança o povo prometeu e não cumpriu. Concorda comigo? No Antigo Testamento o povo disse assim, Senhor, nós vamos fazer tudo o que o Senhor pedir, e não fez. Mas no Novo Testamento, Deus prometeu e Deus cumpriu. Hebreus capítulo 8, é o último verso que nós vamos ler. O último verso dessa semana sobre a aliança. 8, verso 10. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Muita gente diz assim, olha, no Novo Testamento, o compromisso de lei, de norma, de conduta, não vale mais nada, porque nós estamos sobre a graça de Cristo Jesus. Nós sempre estivemos sobre a graça de Cristo Jesus. Mesmo Abraão, mesmo Moisés, que guardaram a lei, mesmo Moisés que recebeu as tábuas da lei, ele foi salvo pela graça. Nós continuamos sendo salvos pela graça, mas hoje o que Deus espera de nós é que nós vivamos segundo essa graça. Como? Como esse verso que nós lemos aqui. É um pacto com a casa de Israel, comigo e com você, um novo Israel, o Israel espiritual. Hoje você é a igreja de Deus. As leis de Deus hoje não estão mais em tábuas de pedra. A lei de Deus, a vontade de Deus, elas devem estar guardadas no seu coração, na sua mente. Elas devem estar impressas na sua mente, no seu coração.
Você faz parte do povo de Deus hoje. Você é o Israel hoje. Você é a igreja de Deus hoje. E Deus renova com você hoje a aliança eterna. E Ele diz assim: aquele que confirmar essa aliança, aquele que colocar no seu coração as minhas leis, a minha vontade, eu serei o seu Deus para sempre, e vocês serão o meu povo para sempre. Essa é a vontade de Deus para nós. Que Deus te abençoe. E vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pelo tema dessa semana. Nos ajude a sermos fiéis a Ti, em toda e em qualquer circunstância. Nos entregamos em Tuas mãos, nos colocamos ao Seu dispor, hoje e para todo sempre. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.